Isso, foram 2 ataques, né, nesse feriado da data magna. Teve um outro ataque de tubarão, mas foi em Olinda, ali no período do carnaval. Então, desde então, a gente vem acompanhando, né, Daniele Fonseca, a busca pelas respostas, pelo trabalho que vai ser feito pelas prefeituras, pelo governo do estado, esse trabalho que vai ser retomado de parceria com os cientistas, com as universidades. Daniele, gente, está no laboratório do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lá são feitas pesquisas sobre tubarões aqui no nosso litoral. Então a gente quer entender mais, por exemplo, quais são as espécies mais frequentes aqui e quais são as espécies mais perigosas que estão aqui no nosso litoral para o poder aí de estrago de uma mordida de um tubarão também, Daniele. Ah, Clarissa, é muito alto, viu? Em todo o mundo são mais de 500 espécies de tubarão. E aqui, no nosso litoral, as que têm mais relação com esses incidentes, né, que têm feito essas vítimas aqui em Pernambuco, são o tubarão-tigre, que a gente tem aqui essa peça demonstrando, né, essa espécie, que é uma das mais envolvidas, que estão relacionadas com esses incidentes aqui em Pernambuco, e também cabeça chata, que é esta outra aqui do lado. Vocês estão vendo aí nesse formato, mas aí agora a gente quer mostrar também a arcada desses tubarões. Essa aqui, gente, é a de um tigre. Vocês observam que eles têm várias fileiras de dentes. Se Ezequiel Quirino puder aproximar aqui, são várias, tá vendo? Chega até a 10. Chega a 10 fileiras de dentes que esses tubarões têm. E é o mesmo caso aqui também, olha, do cabeça chata. Não sei se vocês chegaram a escutar sobre a parte que eu falei das fileiras de dentes, né? Ezequiel pode mostrar aí na imagem que são muitas, chegam a 10. E para trazer outros detalhes, a gente convidou a Alessandra Fischer. Ela é pesquisadora aqui da UFRPE. Alessandra, o que faz uma mordida de um animal desses ser causar tanto estrago, né? Ser tão radical para um humano? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, Daniele, eu acredito que especialmente aqui no nosso litoral, para as espécies serem de grande porte, né, elas têm uma arcada grande, por isso, esse motivo, e aí quando elas vão morder, elas exercem muita força nessa mordida. Então, isso colabora para que essa mordida seja bastante predadora, né, no sentido de causando um estrago grande. Alessandra, aquele exemplo que você estava me falando mais cedo, de um estudo, de um teste que foi feito do peso que equivalia à mordida de um tubarão numa placa, que foi muito curioso. Eu disse, na hora da nossa entrevista ao vivo, você vai dizer isso. Conta pra gente. Então, um pesquisador realizou um estudo com tubarão branco, que é outra espécie, né, que a gente não tem aqui. Um tubarão branco grande, cerca de 4 metros, que ele mordia uma placa de metal para ele aferir o peso que seria essa mordida, né? E ele viu que tinha um peso de 1 tonelada. Então, seria o peso de 1 tonelada em cima de uma mordida desse animal. O que faz um tubarão morder o humano? Bom, tem diversos motivos, né? Diversas causas. Uma seria defesa. Outra seria curiosidade, porque os tubarões eles são muito curiosos, então ele vai ver o que é, então ele dá uma mordida. E para alimentação também. Então, assim, ele pode morder para ver o que é o que a gente chama de mordida investigatória, né? Para ver o que é, logo vendo que não faz parte da dieta dele, ele regurgita, né? Para fora o que ele mordeu, ou então ele sai, tira a mandíbula. Alessandra, você também me falou que além dos 5 órgãos do sentido, até que nós, humanos, também temos, o tubarão tem um 6º. Queria que você explicasse sobre isso, e enquanto isso, Ezequiel Quirino subir aqui para mostrar esses furinhos que tem aqui nessa cabeça do tigre, que tem justamente relação com essa história. Então, Daniela, é exatamente o 6º sentido que a gente chama do tubarão, são essas ampolas
de Lorenzini, esses pequenos poros que a gente está vendo que fica localizada na cabeça dos tubarões, né? Ele captaria os estímulos eletromagnéticos que o tubarão sente, né, na água, uma vibração eletromagnética de outros seres vivos, né, emitindo, e o tubarão é capaz de sentir essa vibração através dessa abertura. Dentro desse canal possui uma gelatina, vamos falando assim, e essa gelatina vibra na presença dessa captação dos estímulos elétricos. Como é que essas peças, esses materiais, chegam aqui para vocês para estudo? Então, uma parte deles foi através do estudo, né, na primeira parte do Protuba, né, foi um estudo longo que foi feito aqui no laboratório com a coordenação do professor Fábio Azin. Nós fazíamos a captura dos animais num primeiro momento, né? No segundo momento, não. A gente fazia só a marcação, né, e passou a estudar o comportamento. Mas, nesse primeiro momento, a gente capturou algumas espécies através do espinhel e também de pescadores de colônias aqui da região metropolitana, né? Clarissa tem uma pergunta para fazer lá do estúdio. Pode falar. Queria que ela nos ajudasse a entender um pouquinho mais, Daniele. Sempre que tem um ataque, né, de tubarão, a gente fica querendo saber qual é a espécie que foi a responsável pelo ataque. Lá em Olinda, o CEMIT, né, o Comitê de Monitoramento, disse que foi um tubarão cabeça chata. Desses últimos dois lá de Piedade ainda não foi divulgado. Como é que os cientistas identificam qual foi o tubarão, de qual espécie? É pela acessória da arcada que você estava mostrando aí ou não? Queria que você pudesse pegar essas informações com ela. A dúvida de Clarissa é a seguinte: como é que vocês identificam aquele incidente que aconteceu com tal vítima em tal praia, o tubarão ali presente foi da espécie tal? Inclusive, a gente ainda nem tem, não é, o estudo feito em relação a essas duas últimas vítimas dos dois adolescentes. Como é que vocês identificam isso, para saber qual foi a espécie que mordeu? Então, Daniela, através da mordida, a gente dá uma olhada na mordida lá, e como você pode perceber aqui, essas duas espécies, né, que estão relacionadas aos incidentes, elas possuem dentições diferentes, né? O tigre, por exemplo, ele possui uma parte serrilhada ao longo do dente, coisa que o cabeça chata possui uma parte bem pontiaguda, né? Então, essas características ele imprime ali na hora da mordida, né? E a gente vê uma dilaceração maior da carne, como se fosse arrancando, né? Seria o tigre, e perfurações normalmente é o cabeça chata. Então, tem um estudo desse formato que ele imprime a mordida no local. Alessandra, e aquela ali? A gente vê que tem alguns dentes como se eles fossem direcionados para trás, para dentro da boca. Que espécie é essa? Explica isso aí para a gente. Então, essa é uma espécie mais oceânica, né? É o Isurus, e ele possui, como todos os outros que a gente viu, uma fileira de dentes, né, de 5 a 10 fileiras de dente. O que aconteceu aqui é porque provavelmente ele perdeu o dente e os outros já estavam se encaminhando para tomar esse lugar. Alessandra, muito obrigada. Queria agora convidar as duas meninas que também estão aqui. Uma delas é Cindy. Cindy, gente, ela é estudante de mestrado aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também a gente conversou aqui sobre uma coisa bem curiosa, que algumas espécies de tubarão, a gestação é igual à da mulher, né? Como se fosse, no momento do parto, inclusive, é como se fosse o parto normal da mulher. Mas também tem uma curiosidade aí, alguns colocam ovos. Explique. Bom dia, Cindy. Bom dia. Exatamente isso. Alguns tubarões, eles são capazes de colocar ovos, que a gente chama de bolsa de sereia, que é um nome engraçado, e eles colocam os filhotes nesses ovos. Algumas espécies elas colocam esses ovos no ambiente e outras elas continuam com esses ovos na barriga da mãe, exatamente como a gestação. Tá certo, muito obrigada. Agora a gente vai conversar com Patrícia. Patrícia, inclusive, está segurando aqui uma espécie que, gente, isso na verdade é um embrião. Isso aqui, nesse formato, ainda está dentro da barriga, né, da fêmea. Explica para a gente qual é esse aí e também as características, Patrícia. Patrícia é estudante de veterinária, pessoal. É um embrião de tubarão-tigre, né? E como a gente falou, eles têm diferentes estratégias reprodutivas que variam conforme a espécie. Então, por exemplo, esse tubarão-tigre, a estratégia reprodutiva dele é viviparidade, que significa que eles fazem uma gestação parecida com os dos mamíferos, né? Até o momento do parto. E também tem outra estratégia reprodutiva, que é a ovoviviparidade, que eles colocam os ovos no ambiente.
Aquela espécie ali, Patrícia, que é como se fosse uma parte mais saliente na cabeça, essa aqui, Ezequiel, nesse aquário que está aqui, o que é? O que significa isso na cabeça dessa espécie? Na verdade, assim, né, a gente conserva eles no álcool e essa parte ficou exposta, então houve um ressecamento, mas essa espécie é um tubarão-raposa, que é um animal oceânico, né, e ele tem uma curiosidade, uma característica interessante, ele tem uma cauda bem grande e o tamanho da cauda dele é relacionado ao tamanho do corpo. Então, ele usa essa cauda para atordoar as presas, né, desferindo um golpe na água ou na própria presa. Para a gente terminar, eu queria que você explicasse aqui, me chamou bastante a atenção quando a gente chegou, claro, além de todas as peças das espécies, esse balcão que vocês chamam de bancada, né? Ele é bem extenso, se Ezequiel puder acompanhar a gente aqui andando toda a extensão. O que é feito aqui? Então, aqui é um laboratório de pesquisa, né? E é multifuncional, a gente faz várias coisas aqui e uma delas é a educação ambiental e também a análise, né, dos componentes anatômicos dos animais que chegam para a gente, conforme as pesquisas. Pessoal, a gente agradece demais a participação de vocês, trazendo aí essas curiosidades, essas características que são tão importantes para o estudo dessas espécies, enfim, que tem também relação direta com essa realidade que a gente está vivendo aqui hoje no litoral de Pernambuco, sobre esses incidentes com tubarões. Clarissa. Conhecemos. A gente vai voltar a trazer informações sobre os ataques, né, de tubarão. Essa semana, a governadora Raquel Lira anunciou a retomada da parceria do governo do estado com universidades para fazer estudos necessários sobre o comportamento dos animais. Um estudo necessário para que a gente previna esses ataques. Daniele Fonseca volta a nos trazer informações ao vivo. Daniele. Clarice, eu continuo aqui no laboratório do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E agora a gente convidou para mais essa entrevista Paulo Oliveira, ele é professor e pesquisador aqui do departamento. Professor, hoje à tarde vai haver uma nova reunião com o CEMIT, né, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões. O que é que vai ser discutido nessa reunião e o que é que vai acontecer a partir de agora, professor? Bom dia. Bom dia. Então, é importante ressaltar que essa reunião é a primeira reunião com esse novo escopo, né, do CEMIT junto à Secretaria de Meio Ambiente. Então, hoje à tarde nós vamos estar reunidos, né, as universidades e outras instituições, né, governamentais, inclusive representantes de algumas prefeituras, né, onde esses incidentes ocorrem, onde nós vamos discutir ações de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Professor, a gente tem aí a embarcação, né, Sinuelo, que foi bastante utilizada, adaptada para uma pesquisa e que ela está inoperante, parada há muito tempo. Existe perspectiva de voltar a atuar e quais os benefícios? Isso seria positivo para quê? Então, o Sinuelo ele foi a embarcação utilizada naquele primeiro momento, né, desde o início da década de 90, quando os trabalhos eles começaram. O Sinuelo hoje ele não tem condição, né, de fazer monitoramento, mas ela pode vir a ser restaurada, né, e novamente utilizada nas pesquisas, né? Então, a embarcação Sinuelo realmente era uma embarcação de pesca adaptada, né, para pesquisa e que preenchia, né, as lacunas necessárias na época do monitoramento. Em que o trabalho de vocês, pesquisadores, professores, doutores nessa área e tantos outros profissionais, podem ajudar nesse trabalho de prevenção aos incidentes com tubarões, principalmente agora o CEMIT fazendo parte da Secretaria de Meio Ambiente, né? Antes fazia parte da Secretaria de Defesa Social, SDS, e agora sendo parte de Meio Ambiente. Eu acho que perpassa muito nas questões do conhecimento, gerar conhecimento, não é? Porque é complicado você ter uma ação de educação ambiental, uma ação de monitoramento, se a gente não conhece, não é? O problema. Não é? Então, é importante exatamente na geração do conhecimento. Como é que vocês estão aqui servidos em relação a equipamentos, a mão de obra, enfim, o que vocês têm hoje?
é suficiente para esses estudos numa área que está tendo esses incidentes com tubarões de forma tão frequente, a gente pode dizer, né, professor? Infelizmente, essa é uma realidade não só aqui da UFRPE, né, mas é uma realidade da pesquisa no nosso país, né, onde existe pouco investimento. Então, nós esperamos realmente, né, que, a partir de agora, né, haja mais investimento para que a gente possa retomar o monitoramento, possamos retomar o trabalho da educação ambiental. Agora, professor, em que muda o trabalho de vocês aqui de pesquisa quando acontecem incidentes com tubarões que foi o caso dessas ocorrências mais recentes? Assim, viram a chave, vocês procuram estudar outras coisas, avançar nos estudos, o que é que muda para vocês? Exatamente. A pesquisa ela é muito focada também na demanda. Então, esse laboratório aqui, a expertise dele são os tubarões. Então, nós estudamos biologia reprodutiva, hábito alimentar e comportamento, que tem muito a ver com essas questões dos incidentes. Então, quando acontece eventos como aconteceram nesses últimos 10 dias, obviamente, os esforços eles são voltados, né, para esses fatores, essas causas, para a gente tentar exatamente solucionar esse problema. Agora, professor, isso, por outro lado, também pode acabar prejudicando, assim, a gente vê todo o envolvimento, reunião aqui, grupos se reunindo acolá, quando acontecem esses incidentes. E aí, no momento de uma pausa, isso parece que a poeira baixa. Qual a necessidade desse trabalho ser de forma frequente, rotineira? Nós estamos falando de animais, de organismos vivos, então eles são dinâmicos. Então esse monitoramento ele se faz pertinente porque o comportamento do tubarão hoje, né, por exemplo, nós temos uma lacuna de quase 10 anos. O monitoramento ele se encerrou lá em 2015. Então daqui a 2 anos vão fazer exatamente 10 anos. Então durante esses 10 anos, será que aconteceram alguns pontos diferentes, né? Tem algum agente diferente do que nós diagnosticamos no passado? Então por isso faz necessário esse acompanhamento contínuo. Professor Paulo Oliveira, muito obrigada pelas informações. A gente deseja boa sorte, que o trabalho tenha sucesso para a gente tentar entender e evitar aí esses incidentes que têm trazido tanto sofrimento, né, para as pessoas, principalmente para as vítimas e as famílias. Clarissa.